Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é real, nosso Deus está presente fora das crises, está presente conosco também nas crises. Tempo do Senhor, Ele é eterno. Somos apenas uma fagulha do tempo da eternidade. Nós passamos por aqui hoje, anos para trás, como os anos se passaram rápido. Hoje o Senhor marcou esse encontro conosco aqui, para adorarmos, para exaltá-lo. O Senhor mora em cada um de nós, mas aqui nós nos reunimos para adorar. Aleluia. E o Senhor sempre tem uma palavra preparada para cada um de nós. Esse estudo dessa noite, amados, ele revela Jesus como homem, revela Jesus como Deus, e mostra para mim e para você que Jesus, que era o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, Ele será eternamente em nossas vidas. Os milagres que foram feitos no passado, eles estão com o mesmo Jesus que pode fazê-los hoje. Eu não sei o que se passa no seu coração, talvez eu não entenda o que se passa no meu coração, mas o Senhor Jesus sabe o que se passa dentro de nós, porque Ele faz morada. O Espírito de Deus, Ele sonda o nosso interior. Ele conhece o profundo de cada um de nós. Porque a palavra de Deus nos diz. E antes mesmo, como lemos hoje cedo, fôssemos formados, quando ainda éramos uma massa informe no ventre de nossas mães, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já tecia cada parte de nós. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje por um propósito. Nós não estamos aqui à toa, amados. O Senhor levantou cada um de nós para um propósito especial. Se nós olharmos na história, nós veremos pessoas que passaram pela terra, e você hoje olha aqui uma lâmpada acesa, você acha legal, porque está claro aqui, né? A ausência da escuridão. Mas um dia um homem chamado Thomas Edison, ele inventou essa lâmpada. Lá atrás, uma lâmpada arcaica, antiga. Ele passou pela terra, teve um propósito. Um outro ser humano, um dia, inventou algo chamado telefone. Alexander Graham Bell, um dia ele inventou esse aparelho. Esse aparelho hoje você usa, você sai de casa, está no bolso, né? Hoje é muito mais moderno. Eu digo para você que eu e você temos um propósito também na nossa vida. Nós temos um propósito no meio da humanidade, no meio de nossas famílias. Talvez você pense assim, mas qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor um dia permitiu que eu nascesse? Eu digo para você que de repente de uma pessoa que é a mais simples do mundo, também veio o maior pregador da história. A pessoa mais simples, que às vezes estava ali, nós lembramos até na passagem de Maria, né? Uma mulher simples que ele estava, veio o Salvador da humanidade através daquela vida. Então tenha certeza dentro de você, tudo Deus tem um propósito. Deus, Ele nunca chega tarde demais. Às vezes passamos por situações e pensamos que Deus nos esqueceu. Pensamos que Deus está fora do tempo. Mas o tempo de Deus é perfeito. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o tempo terreno. O espiritual e o material, eles são paralelos, mas eles são também um paradoxo. É algo que se torna totalmente o contrário daquilo que você fala. É como se você pensasse, eu estou com um silêncio ensurdecedor. E você vê um paradoxo totalmente o contrário. É um silêncio que ensurdece. Assim é o espírito, assim é a carne. Eles são totalmente o inverso. E quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos que é algo espiritual, que nós somos espirituais, estamos em um corpo material, e então começamos a buscar esse Deus, começamos a buscar essa presença que transforma, nós entendemos então que tudo que acontece em nossas vidas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender hoje, amados, nessa noite, eu preciso entender isso, você também precisa entender, que nada do que acontecer na sua vida é para a honra e glória do seu nome. Nada que aconteceu na minha vida é para a honra e glória do meu nome. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, amados. Você é um instrumento para que a glória de Deus seja revelada. E o milagre de Deus na sua vida será algo para que a glória de Deus seja revelada. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui essa passagem que nos foi aqui, né? Passada, para que ministrarmos estudos sobre a morte de Lázaro. Nós vemos aqui, amados, de repente o auge dos milagres feitos pelo Senhor Jesus na face da terra.
O Senhor Jesus transformou água em vinho. O Senhor Jesus fez coisas grandiosas. Ele fez cego enxergar. Ele fez coisas que moveram a fé de muitas pessoas. Pessoas que não acreditavam em nada, mas quando se deparavam diante daquele milagre, daquela coisa que só podia ser algo realmente fora daquilo que o homem tem condições de fazer, as pessoas se convertiam ao Senhor. As pessoas acreditavam naquele Jesus, que todo o tempo era pregado contra ele, que todo o tempo era dito que era mentiroso, que chegou a ser dito que era cheio de demônios, expulsava demônios por Beelzebul. Todo o tempo eles tentavam impedir a obra do Senhor. Mas quando as pessoas chegavam diante desse Jesus, que tinham um verdadeiro encontro, essas pessoas entendiam que era o poder de Deus. E esse poder que Deus manifestou lá, através de Jesus, esse Jesus vive e reina hoje em nosso mundo, para manifestar esse poder em nossas vidas. Talvez busquemos, amados, uma cura, talvez busquemos uma transformação. Mas qual é o tempo dessa transformação? Para que esse tempo existe? Por que esse tempo existe? Por que minha alma hoje clama aflita e o Senhor não atende hoje? Porque o tempo certo é para a honra e glória do Senhor. Guarde isso no seu coração. Nós não somos, amados, nós não somos os atores principais dessa história. O ator principal dessa história se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o ator principal. Nós somos coadjuvantes, somos mensageiros, e com nossas vidas levaremos o Evangelho, levaremos o milagre, levaremos a transformação até aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Vamos demorar muito aqui. Todos já conhecem essa palavra, mas a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas todos os dias. O Senhor muitas vezes fala conosco através de um versículo, através de uma frase, através de um capítulo da sua palavra, ou através simplesmente do silêncio, através do Espírito Santo. Nós somos a voz do Espírito nessa noite. Aleluia. João capítulo 11. Um certo homem, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele quem amas está enfermo. Amados, nós vemos aqui o princípio de um sofrimento. Ele já estava doente. Vemos aqui o princípio de uma agonia. Ninguém quer adoecer. Ninguém quer ver o seu ente querido doente. Ninguém gosta de sofrimento. Mas nós estamos num corpo que é carne, um corpo que vai perecer. Talvez eu pergunte para você, como eu disse no início, talvez seja aqui o auge dos milagres de Jesus, que é o quê? Vencer aquilo que é mais temido por todos os homens, que é a morte. Os homens lutam o tempo todo para tentar reverter o processo da morte. Inventam remédio, inventam tudo que você possa pensar. Mas não existe ninguém sem ser Jesus que venceu a morte. Aleluia. Ele foi o único. Se você passar por sepulcros e por sepulturas de nomes renomados, de pessoas que tiveram propósito sobre a terra, de cientistas extraordinários, de nomes que se levantaram religiões através deles, lá vai estar: aqui jaz fulano, aqui jaz Beltrano, aqui jaz o profeta tal, ali jaz tal. Mas se você passar diante do sepulcro onde esteve Jesus, aqui não está mais o Senhor Jesus, porque Ele vive e reina para todos sempre. Ele ressuscitou. E nós vemos aqui, elas então pedem para falar para Jesus sobre o sofrimento. Então nós vemos aqui, amados, nessa passagem, que existe um nome certo, existe um lugar certo para nós contarmos os nossos problemas, e é Jesus. E Jesus, tenha certeza, que a sua mensagem, a sua oração, através do Espírito Santo, sempre vai chegar até Ele. Muitas vezes eu e você pensamos que Jesus está surdo, muitas vezes pensamos que Ele não nos ouve, mas o Senhor sempre, em todo tempo, está nos ouvindo. Ele está sondando o nosso coração. O Senhor, Ele nos olha por dentro, Ele nos olha de dentro para fora. Ele não nos olha de fora para dentro, irmão. Ele não olha para a minha aparência, Ele não olha para o meu jeito de falar, Ele não olha para o meu conhecimento bíblico ou científico. O Senhor olha aquilo que está dentro de mim.
dentro de você. É lá dentro que o Senhor ora. O Senhor conhece a verdade dentro do seu coração, dentro do meu coração. E aquelas mulheres confiavam, elas viram Jesus fazer milagres, elas acompanhavam o Senhor no seu ministério. E Lázaro estava doente, e elas pediram que levassem até o Senhor essa mensagem. Ao saber do ocorrido, aí no versículo 4, no capítulo 11, ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus. Aleluia. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia. Muitas coisas passamos, amados, para que o nome de Deus seja glorificado. Muitas vezes somos levados até o extremo, porque o Senhor pode fazer tudo, amados, sem precisar de nós. Mas quando nós aceitamos a estar com o Senhor passa a contar conosco. O Senhor passa a contar comigo e passa a contar com você. O Senhor não precisa do pastor Ricardo para chegar lá naquela distância fazendo a obra. Mas Ele, quando se dispõe a fazer, o Senhor passa a contar com Ele. Que o Senhor salvou, o Senhor resgatou, o Senhor transformou. Ele passa a contar. Se Ele deu sim para o Senhor, então vem cá, eu conto com você no meu exército. Assim que Ele conta comigo, Ele conta com você. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas boas ou coisas que às vezes são desagradáveis. Mas tudo tem um fim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E o Senhor disse ali, é o Senhor Jesus dizendo: não será para a morte, mas para que Deus seja glorificado. Muitas vezes queremos sair rápido de uma situação, mas o Senhor quer mostrar algo a alguém que não está ali, que não está próximo de você. De repente o Senhor quer mostrar algo para pessoas que têm um coração duro, para pessoas que são de dura cerviz. E se você é um instrumento do Senhor, você irá esperar aquele momento para o Senhor te usar. Você vai esperar aquele momento para o Senhor transformar e fazer a obra na sua vida, para através de que a sua cura, através da sua libertação, no mover de Deus na sua casa, pessoas creem e se dobrem diante do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, através das crises, através do momento que parece impossível, Ele faz acontecer através de você. Porque para acontecer é preciso ter fé. E quem tem fé são quem? Sou eu e você que acredita no Senhor Jesus. Somos nós que estamos diante do Senhor e cremos que Ele pode fazer. Em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às lutas, nós acreditamos nesse Senhor. Jesus amava Marta e amava Maria, a irmã de Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Oh, amados, a gente às vezes pede que é rápida a resposta, né? A gente quer uma solução relâmpago, a gente quer que o Senhor atua, a gente coloca um projeto diante do Senhor e a gente fala, é algo a longo prazo, é algo que o Senhor vai fazer com o tempo, eu creio que o Senhor vai tomar, mas a gente quer a resposta do dia para a noite. A gente quer para ontem, a gente não quer para hoje. Mas Deus tem Jesus, Deus, o Espírito Santo, no tempo certo, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Esse aqui não era o tempo do Senhor ir até Lázaro. Esse não era o tempo do Senhor agir. Mas nós pensamos o que eu tenho que dar uma ajudinha para o Senhor, porque se deixar passar um pouquinho mais, vai se tornar impossível de resolver. Eu digo para você que o seu Deus é o Deus das causas impossíveis. O seu Jesus é um Jesus que age no impossível, porque onde você pode fazer, você vai fazer. Aquilo que você pode mover, você vai mover. Mas o impossível é através do nome de Jesus que se faz. O impossível fica para Deus, não é meu, não é seu, amados. O impossível é Ele que faz, Ele é que faz, Ele que renova. E nós apenas olhamos para trás e falamos: realmente, mais uma vez o Senhor agiu. Mais uma vez o Senhor proveu, porque Ele continua sendo Deus, sempre foi e sempre será. Aleluias. O Senhor esperou, amados, mais 2 dias, porque não era o momento. E quantas vezes esse mês você tem passado, tem parecido esses 2 dias, Ele estava esperando aqui o Senhor chegar. Quantas vezes a conversão do seu familiar tem parecido esses 2 dias? Quantas vezes o seu filho aqui na presença de Deus tem parecido, chegar aqui na presença de Deus, tem parecido esses 2 dias? Quantas vezes aquela aposentadoria tem parecido esses 2 dias que não chega? Quantas vezes aquela enfermidade que não some tem parecido esses 2 dias? Não vai dar certo, o Senhor vai acabar.
Oh Senhor. O versículo 7 diz assim: depois disso falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que ele advertir os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez. O Senhor, não existe circunstância ou dificuldade para ele, sabe? O Senhor Jesus, não existe onda do mar, a altura que seja capaz de deter o Senhor, porque Ele é o Senhor que criou os mares. No início Ele estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. E eles estavam preocupados com o Senhor, e muitas vezes nós pensamos: meu Deus, mas se o Senhor for agir, for mover assim, e pode dar errado, e que vão pensar no Senhor. O Senhor vai lá, de repente eles pegam Jesus e apedrejam Jesus no caminho. Os homens andavam com Jesus, viram coisas tremendas que o Senhor fazia, mas às vezes tinham medo porque viviam na carne, mas estavam diante do Senhor dos Senhores e do Deus dos deuses. Aleluias. Ao que eles advertiram, Jesus respondeu-lhes: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertar. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 14. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, capítulo 14. As pessoas, vamos achar? 1 Coríntios 2, 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, não são capazes de compreendê-las, quando elas são sinceras, quando elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido por quanto. Amados, as coisas espirituais são discernidas por quem tem o Espírito. E nós temos que estar sempre atentos à voz do Senhor. Jesus falava de algo e eles entendiam outra coisa. Nós falamos agora há pouco de quê? Do paradoxo, coisa totalmente o contrário, né? Jesus falava de dormir, Jesus falava de realmente aqui de quê? Ele falava da morte. Eles entenderam que era apenas um sono. Ali Jesus já sabia que Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. Mas quem anda na carne, amados, não compreende aquilo que é revelado pelo Espírito. Por isso é preciso buscar o discernimento do Espírito Santo em nossas vidas, para que quando o Senhor fala, nós entendamos realmente aquilo que o Senhor está ministrando, aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está plantando em nossos corações. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. 14. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, sabe essa porta que parece que fechou da sua vida? Olha o que Jesus falou: e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter. Sabe aquela dificuldade que parece que é impossível na sua vida? É a porta para o Senhor fazer milagre através do Senhor. Sabe aquilo que parece que acabou para você?
O Jesus que você serve vai fazer um milagre. E o nome dele vai ser exaltado. Aquilo que faz você chorar, muitas vezes, é apenas a forma que o Senhor está movendo para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, e para que joelhos se dobrem diante de Jesus. E você vai poder dizer que foi instrumento na mão do Senhor para que o nome dele fosse exaltado. Ele estava dizendo para eles aqui claramente: foi bom não estar lá, para que agora vão crer realmente que Deus é real. O que você tem passado, Deus vai usar isso, amados, como porta de transformação na vida de muitas pessoas. Aquele resgate que você tem esperado da sua vida, na sua família, oh, aleluia, ele vai acontecer. Mas para que o nome de Jesus seja exaltado. Nada é feito, amados, apenas para me encher e para me envolver. O Senhor não apenas enche o vaso para que ele fique cheio, ele tem que transbordar, ele tem que encher em volta. O Senhor não vai apenas abençoar uma pessoa para que ela esteja ali abençoada, mas para que o reino de Deus seja ali aparente a todos, para que vejam o céu através de uma vida, através de um lar. Então entenda que nós somos projetos e propósitos para a honra e glória de Deus. Aleluia. Lázaro e a casa dele eram projetos e propósitos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então Tomé, no versículo 16, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos com Jesus. Se ele pegar ele no caminho, eu estou com Jesus. Se Deus fizer, vamos se ver. Eles viam o que Jesus estava fazendo. Tinham visto coisas maravilhosas acontecerem. Mas nessa carne que nós estamos nela, o medo muitas vezes ele bate forte. Se eu disser para você que eu não sinto medo, não sinto preocupação, eu vou estar mentindo para você. Mas nessa hora, eu preciso dobrar os joelhos, buscar a sala do trono que nós temos livre acesso, e passar a entender e discernir no Espírito o que o Senhor está querendo fazer através daquele medo, através daquela situação, através daquela dificuldade. Qual é o mistério que existe naquilo? Porque nada que acontece em nossas vidas é em vão. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Quer passamos por qualquer situação, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Aqui existe algo, amados, muito fundo, muito profundo, porque os judeus acreditavam que quando o homem morria, quando o ser humano partia, o espírito ficava ali em volta do corpo por 3 dias tentando retornar. Mas quando passavam-se 4 dias, não teria mais condições. Então, se tivessem 3 dias, Jesus chega antes. Aí aconteceu porque tinha 3 dias. Ainda havia condições do espírito dele voltar. Mas Jesus esperou os 4 dias para mostrar realmente quem era Deus. O milagre realmente era ele. Muitas vezes você está esperando uma coisa assim como eu estou. O Senhor tem dito assim: se eu tivesse feito ontem, você estaria sendo glorificado. Se fulano tivesse estendido a mão para você, ele seria glorificado. Mas se você está crendo e confiando, todas as situações que poderiam dar certo passaram. Somente o milagre que pode ser Jesus fazer acontece. O nome do Senhor é exaltado. Então apenas creia e confie que o Senhor, quando parece ser tarde demais, para o Senhor é um tempo normal. É apenas o seu tempo certo. É apenas o tempo do nome de Deus ser exaltado e glorificado, através de nossas vidas, através de nossas situações, e muitas vezes através dos problemas que passamos. O nome do Senhor vai ser sempre exaltado. Aleluia. 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria. Amado, isso quer dizer 3 quilômetros e pouco. Você vai daqui embaixo, você andou 3 quilômetros, Jesus está muito perto. Jesus está sempre perto de nós. Aleluia. Estava pertinho. 3 quilômetros. Só que não era o tempo do Senhor fazer. Não era o tempo do Senhor operar. Nós às vezes revoltamos, rebelamos, esperneamos, ficamos revoltados muitas vezes com o Senhor. Mas às vezes não é o tempo do Senhor agir.
Porque o milagre que Ele quer fazer na sua vida, no seu projeto, é para que o nome dEle seja exaltado e para que pessoas se prostrem através dela, diante dEle. É para que almas sejam salvas. É para que pessoas alcancem o reino do céu, assim como eu e você alcançamos, amados. Não é o tempo. Muitas vezes não é o tempo. Mas tenha certeza, Ele está sempre por perto. Ele nunca está distante. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele dará. Jesus então assegurou: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar. É a ressurreição do último dia. Jesus esclareceu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, e todo o que viver e crê em mim, não morrerá eternamente. Mesmo que morra, viverá. Tu crê nisso? Eu pergunto para você. Se você crê em Jesus, você viverá, amados, eternamente. A gente pensa que a eternidade é lá na frente. A eternidade é aqui hoje. Você já está no passo da eternidade. Eu já estou no passo da eternidade. Nós estamos na carne aqui hoje, uma carne humana, mas nós estamos na eternidade. Nós estamos aqui materializados, mas nós somos uma alma com pensamentos. O Espírito de Deus nos dá vida. Nós estamos na eternidade. Nós estamos aqui nesse paradoxo hoje, vivendo aqui, pegando, poupando as coisas, mas um dia nós estaremos apenas no Espírito. E um dia teremos um corpo glorificado, teremos um novo corpo, teremos um novo nome na glória. Nós estaremos diante do Senhor. Mas nós precisamos entender e ver nessa passagem que o Senhor mostra que tudo que é para a honra e glória dele é para a eternidade. Eu pergunto para você: onde está Lázaro hoje? Volto a te perguntar. Todo mundo sabe o que aconteceu com ele, mas aonde está? Você pode ver hoje? Para que aconteceu aquilo? O nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. As pessoas olham nossos movimentos, elas tentam nos consolar, mas a verdadeira consolação, a verdadeira resposta, o verdadeiro amparo, só vem do Senhor. Só o Senhor, amados, pode nos consolar verdadeiramente. Existem situações que o ser humano não pode fazer nada por nós, mas aquele que nos fez, Ele conhece-nos desde quando éramos informes ainda, quando éramos apenas um projeto. Esse pode nos consolar. Então, quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Aqui era o Jesus chorando. Jesus vivendo como um homem na face da terra. Jesus que sentiu a minha dor. Jesus que sentiu a sua dor. Que sentiu a dor do seu ente querido. Ali é Jesus sentindo na carne, sendo homem, que hoje está diante de Deus. Passou por que você passou aqui. E tudo venceu. Então Ele sabe a dor que você passou. Ele sabe a traição que você passou. Ele sabe o apedrejamento que você passou. Ele sabe a humilhação que você passou. Porque Ele foi o homem, por tudo isso Ele passou. Aleluia. Então os judeus comentaram: vede como Ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos dos cegos ter evitado que seu amigo morresse? Por que Jesus não faz isso? Por que Jesus não faz aquilo?
Nós parecemos muitas vezes, né, técnicos do Senhor, tentando explicar como o Senhor vai fazer, como o Senhor vai agir, como Ele deveria mover. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Ele tem o tempo dele, Ele tem o propósito dele, é tudo para Ele. Se nós conseguirmos nessa noite colocarmos a nossa mente, o nosso espírito, nessa sintonia de que tudo é para a honra e glória do Senhor, as coisas vão fluir simplesmente, amados. Nós não vamos sofrer, nós vamos passar pelo sofrimento dando glória a Deus. As pessoas vão olhar e vão falar: por que esse camarada está passando por isso? Por que essa mulher está assim, está sorrindo? É porque ela é propósito de Deus, é porque ela é chave de porta para abrir o céu na terra, porque ela sabe que o dia vai clarear, ela sabe que o choro dura a noite, mas a alegria vem de manhã, porque ela é instrumento do Senhor. Porque o marido está longe, o marido está lá na distância, ela está sofrendo aqui, ela está sorrindo. É porque ela sabe que quando o milagre acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque o ente querido dela está entubado daquela situação toda, ela está ali com um sorriso no rosto. É porque ela sabe que o Jesus que ela serve vai levantar daquele leito e vai colocar de pé para que o nome dele seja glorificado. E muitas vezes, se as coisas acontecerem ao contrário, é para mostrar ela mesma como um milagre. O Senhor vai dar força para ela caminhar e ter paz no coração, para pregar e levantar e transformar vidas que não acreditariam que aquela pessoa que perdeu alguém poderia ter forças, mas quem dá força é Jesus. Ela então passa a ser um milagre. Aleluias. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Oh Jesus. Então novamente Jesus, 38. Digna, né? Nós lemos aqui. E comovido dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra, fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta: irmã, falecido, Senhor, ele já se cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Irmãos, a pessoa falece, o corpo começa a desintegrar, o corpo apodrece. Ninguém consegue guardar um ente querido dentro de casa. A pessoa vai desmanchando, os gases começam a estufar. Se você ficar perto de um defunto 3 dias, ali você não consegue aproximar. Ele começa a apodrecer, uma coisa terrível. E ela, o dono da vida, aquele que tudo fez, aquele que disse que eu sou, estava ali. Eles não conseguiam entender. Aquele que já tinha feito coisas extraordinárias estava ali para fazer um grande milagre. E as pessoas não conseguiam ouvir o Espírito. Hoje o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu quero fazer algo através do Espírito. Eu quero mover na sua casa através do Espírito. Ouça o Espírito, o Deus dos milagres está aqui nessa noite. O Deus transformador está aqui. Elas estavam ali diante do que estava acontecendo e não conseguiam entender. Muitas vezes o Senhor está segurando a sua mão e está assim: hoje eu vou fazer um milagre na sua vida. Hoje eu vou levantar aquele que está caído, aquele que está morto. E você está: Senhor, mas ele não tem jeito mais. É o Senhor que está falando com você que vai fazer. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Se você está aqui discernindo pelo Espírito, você está recebendo o que o Senhor vai fazer através de você, através da sua vida aqui hoje. Você vai levar esse milagre na sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Tirai a pedra. Amados, quando ele mandou tirar a pedra, ele deixa para que a comunidade fizesse, para que eles retirassem aquilo que é a nossa parte de fazer. Aquilo que temos que fazer, amado, nós não podemos nos furtar a fazer. Nós temos que agir, nós temos que obedecer a ordem do Senhor. Se o Senhor diz: coloca a mão, faça em meu nome, é para fazermos, porque nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Você tem que cortar uma árvore, você tem que pegar um machado, você vai cortar. Você é esse machado que bate na árvore. Mas o ganhador é Jesus. Ele vai fazer acontecer ele, nós somos apenas um instrumento. Eles obedeceram, eles rolaram a pedra, tiraram da entrada onde o homem estava. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Aleluias, oh glórias. Era um grande momento. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Nós vimos Jesus 100% homem chorando e sentindo a dor. Agora nós vemos o paradoxo do divino
do eterno, vencendo aquilo que homem nenhum até hoje venceu, que milionário nenhum venceu. Pessoas se congelaram, pessoas estão dentro de câmeras frias aí com nitrogênio, com tantas coisas, esperando um dia poder trocar de cérebro, fazer coisas que um dia Jesus diz apenas assim: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido sai da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-os seguir. Imagina se você está lá no cemitério e o Senhor fala com você: manda levantar agora. E aí, irmãos? De repente, lá no caixão, a pessoa levanta. Você corre muito, não corre não? Aquele dia aquele homem veio diante dele enfaixado, e o Senhor falou: não corre não, vai lá e tira as ataduras dele, vai lá, tira o pano que está no rosto dele, porque eu estou fazendo um milagre. Amados, é uma coisa realmente que parece não tem explicação, mas é o seu Deus, é o meu Deus. Ele é o mesmo Deus que vive hoje e reina. Ele fez aquele homem que estava morto há 4 dias, e quando aquele homem sai, eles continuam fazendo a parte deles. Muitas vezes, após o milagre, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que continuar, nós temos que tirar as amarras. Muitas vezes a pessoa chega aqui, ela está morta espiritualmente, e é preciso nós ajudarmos a tirar o fardo pesado que chegou até ali. O milagre do convencimento, da conversão que vai fazer é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Mas nós temos que ajudar a tirar aquilo que está amarrando. É orando, é colocando as mãos sobre aquela pessoa, é intercedendo, é colocando o nome dela em oração. O Senhor conta com cada um de nós para que seja feito. Aleluias. Retiraram as faixas, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 10, versículo 11. Estamos terminando já. Agora já avançou, foi muito rápido, Jesus. Romanos 8, 10. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Porém, Romanos 8, 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do Espírito Santo que habita em vós. É preciso que eu e você acreditemos que, ainda que descemos à sepultura, esse mesmo Espírito que um dia tirou Jesus da sepultura, que levantou Jesus, que levantou Lázaro, um dia vai levantar eu e você também para a glória eterna, para a vida eterna, na presença do Senhor. Esse mesmo Espírito, ele fala: se ele habita em você, então você está cheio de vida. Você está cheio de vida, meu irmão. Jesus habita em você. Você é templo do Senhor. Você é templo de milagre. Você é uma máquina de milagre. Você é porta do céu. Você é carta viva. Jesus te escreveu para ser lido pelas pessoas. Entenda isso. O que você tem passado, o que você tem vivido é para a honra e glória do Senhor. Se você escolheu escrever o seu nome no livro da vida, você disse sim, Jesus passou a contar com você. Então, quando a coisa aperta, não pensa que é por causa desse mundo, não. Jesus está no controle, ele nunca perdeu o controle de nada. Mas fulano não quer vir, fulano não sei o que, não vai acontecer. Apenas confie, apenas caminhe que o Senhor vai colocando o chão para você. Apenas dê o seu passo que o Senhor coloca no chão. As coisas vão acontecer no tempo do Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado. Amados, naquele dia, aleluias, as coisas aconteceram. Oh, glórias, eles tiraram a faixa. O milagre então se fez completo. A parte deles foi feita. E aquilo que parecia tarde demais se tornou, na verdade, uma porta de milagre.
Eu te pergunto nessa noite, o que parece tarde demais na sua vida? O que parece hoje que não tem jeito mais? Nada é impossível para Jesus. Nada está fora do tempo para Jesus. Aquele que parece que já está longe, que não tem jeito de mudar mais, lá na sua família, Jesus vai pegar. Vai pegar. Mas no tempo certo, sabe por quê? Porque pessoas vão ter que ver para crer. Sabe aquele que está já totalmente debilitado? O Senhor vai curar. Esse é o tempo dele, sabe por quê? Para que pessoas creiam que Jesus é poderoso para fazer. Para que pessoas se convertam. Ele não faz apenas por você, porque você não é o personagem principal. Mas se você faz parte do cenário, como esse coadjuvante que carrega o nome de Jesus, e você faz parte então desse longa-metragem, digamos assim, você está ali também, levando essa mensagem, essa história. Ah, meu amor, coisas grandes acontecerão na sua vida, na sua família, no seu trabalho, através de Jesus. Amém? Coloque sobre os seus pés por um momento. Aleluia, Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Feche seus olhos por um momento. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Deus querido, Deus amado, contempla-nos nessa hora, Espírito Santo, de dentro para fora, porque o Senhor mora dentro de nós. Olha o interior de cada irmão, de cada irmã. Senhor, o Senhor tem visto, Pai, o clamor de cada um. O Senhor tem, ó Pai, contemplado, Deus, muitas vezes aquilo que parece impossível. Deus querido, Deus amado, que nos conforta é saber que para o Senhor nada é impossível. Olha a casa desse irmão nessa hora, Pai. Olha aquele ente querido nessa hora, Senhor, aquele que parece impossível. Aquele mesmo, ele vai dar glória. Ele vai anunciar o Teu nome. Ele vai ser transformado, ela vai ser transformada. Olha aquele ente querido que está doente, Senhor, que seu filho sempre busca, que a sua filha sempre clama. Oh Deus, o Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar a realidade, porque o Senhor é um Deus do impossível. Nessa hora, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai amado, todo o nosso sofrimento, toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que nós estamos, ó Pai, diante do Teu tempo, ó Pai, que o Seu tempo não é o nosso, Pai, mas que o nosso tem que ser o do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, Pai. Acalma o nosso coração, Senhor. Que possamos passar a entender nessa noite que o Senhor tem o controle, ó Deus. Deixe-nos, ó Pai, sentir a leveza do Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, começa a mover dentro de nós nessa hora. Começa a transbordar em nossos corações. Começa a transparecer através de nossos rostos, através do nosso andar, através do nosso falar, para que o Senhor possa se revelar através de nós, ó Pai, e que nós sejamos, ó Pai, fontes de bênçãos, fontes de milagres, ó Pai, fonte, ó Deus querido, de transformação. Ó Pai amado, Pai querido, faça-nos entender e faça-nos viver, ó Pai, que o Seu tempo, ó Deus, ele é diferente. Oh Pai, mas que Ele nunca falha, Senhor, que o Senhor nunca está distante, Pai querido. Oh Deus amado, olha cada interior nessa hora, Pai querido, cura as feridas, ó Pai, que elas se tornem apenas cicatrizes, Pai querido. Oh Senhor amado, porque és um Deus que transforma, um Deus, ó Pai, que um dia levantará aqueles nós que se foram, aqueles que amávamos, ó Deus, e hoje dormem. Tu darás a ordem um belo dia, Senhor, eles se levantarão para que conosco estarão, ó Deus, um dia na glória, um dia estarão eternamente ao nosso lado, Pai querido, que nós possamos sentir esse amor eterno aqui nessa noite, que possamos, ó Deus, irradiar esse amor por onde passarmos, mas dar-nos condições, ó Pai, de retirar os empecilhos, de retirar as pedras, de mover aquilo que impede o Seu agir, de mover aquilo, ó Pai, que realmente precisa ser tocado. Dá-nos força para isso, e após dar-nos condições de cultar, de desatar e de fazer, ó Pai, a Sua obra ser resplandecida e revelada àqueles que precisam do Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.